Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast Literário Rabiscos, o segundo podcast, segundo episódio de 2023. Começamos aí com estilo, com o Cristiano Aguiar, autor do Gótico Nordestino, no papo que a gente teve na Flip. Quem não ouviu o primeiro episódio, pode voltar e ouvir, que ficou muito legal. O Cristiano é uma pessoa incrível, professor, super inteligente. A gente bateu um papo lá na Flip e valeu demais. Pessoal, quero fazer uma autopromoção aqui. Esta semana, quinta-feira, dia 19 de janeiro, às 7h30, lá na Ria Livraria, em São Paulo, eu vou lançar o meu livro Depois que as Luzes se Apagam, publicado pela editora Nós, que deixo aqui o meu grande beijo e grande abraço para Simone Paulino, para as meninas lá da Nós, para Mari, que me ajuda pra caramba aí nos rolês. Então, quem for de São Paulo, região, e puder e quiser aparecer para um abraço, para o lançamento às 7h30 na Ria Livraria. Eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio para você saber onde é o endereço e, quem sabe, aí conseguir aparecer para a gente bater um papo. Beleza? Recebidos, quero falar do Fábulas Cabulosas e Outras Histórias Subversivas, do escritor Henrique Rodrigues, que tem ilustrações aí do Arnaldo Branco. O livro tá maravilhoso, recebi ele aqui e que saiu pela editora Rocco. Obrigado, editora Rocco aí, parceira. Quero falar também do livro Para Onde Atrai o Azul, da Jéssica Cardim, ou Cardan, não sei agora como pronuncia o nome dela, que saiu pela Edite, editora Quelônio. Obrigado, a Jéssica que me mandou também o livro. E a gente vai bater um papo com o André Servinskis, que já é de casa, já veio aqui no Rabiscos. Uma vez nós tivemos um episódio poético, e dessa vez outro episódio poético falando de uma poeta, Lucila Nogueira. Eu quero já começar aqui minhas boas-vindas ao André, já perguntando e, e inaugurando aqui o conhecimento da poeta Lucila, que eu, particularmente, me aprofundei mais depois que o André me mandou um material dela, falou dela, e eu já queria começar o papo perguntando, André, primeiro, seja bem-vindo, e segundo, por que que a gente fala tão pouco da Lucila Nogueira quando se trata de poesia no Brasil? Quem foi Lucila Nogueira? Amigo Tadeu, saudações aos nossos ouvintes, né? É, Lucila Nogueira, ela foi uma poeta, né? Uma escritora que desenvolveu uma poesia muito singular, porque era uma poesia que tinha uma radicalidade no Brasil, mas com os pés no mundo inteiro, né? Então, uma pessoa que viajou bastante, uma pessoa que era chamada para diversos eventos no mundo inteiro, como você pôde constatar. Então, ela foi chamada para festivais de poesia em Medellín, em Cuba, em Houston, em Macau, tá certo? No entanto, no Brasil e até, digamos assim, em Pernambuco, era um circuito mais fechado que a conhecia. Por quê? Porque não era uma poeta que desenvolveu esse lado, como é que eu posso dizer, mais profissional de escritor no sentido de se divulgar, né? De se divulgar, de procurar editoras maiores. É, ela teve publicações incentivadas pelo governo de Pernambuco, logo no início da carreira, ganhou o prêmio Manuel Bandeira duas vezes, que era um prêmio do governo do estado para escritores, né? Mas depois ela seguiu, muitas vezes bancando os próprios livros. E era interessante, Tadeu, eu não sei se ele disse isso, quando ela era chamada para um evento assim fora, ela fazia tipo assim uma antologia dos poemas que ela achava mais interessantes para aquele lugar e publicava um livro, tá entendendo?
Então, por Interessante. Ela exemplo, escrevia direcionado, assim. direcionado, se ela ia para Cuba, um congresso de poesia em Cuba, algo assim. Aí ela dizia poesia em Havana. Aí reunia os poemas dela, que tinha a ver, traduzia para o espanhol, levava. Quando ela foi para Houston, poesia em Houston, ela Olha traduzia para só. o inglês e o espanhol, né? Nesse sentido, ela soube se promover internacionalmente, mas não nacionalmente. A poesia de Lucila é uma poesia que tem dois lados. Tem um lado, vamos já comer no lado vamos já tomando a postura crítica aqui, né? Minha de Aham. estudioso. Tem uma fase dela que eu chamo da fase historiográfica mítica, em que ela aprofunda mitos eh, ocidentais, principalmente, mas também orientais, né? Então, por exemplo, ela fazia uma pesquisa sobre as guerras púnicas, foi a guerra de Cartago com Roma, né? Que quase Roma perdia. Então, ela contextualizava a poesia dela, né? Ela procurava vocabulários daquele universo ali, colocava nos poemas e ela criou personagens que você deve saber, não é uma coisa muito comum um livro de poesia com mimeses, né? Com representações de pessoas, né? De personalidades, tá certo? Então ela criou, por exemplo, um livro chamado Emilce. Essa Emilce, ela foi uma criação dela, né? Foi uma mulher imaginária, a possível mulher de Aníbal Barca, que foi o general que quase venceu Roma, não é? Então, ela encarna nesse personagem, em Milce, por exemplo, as mulheres que foram abandonadas pelos maridos para ir para as guerras, que se sentem sós, ou que ficaram viúvas, né? E especialmente Milce enlouqueceu. Aí ela fala um pouco de como essa mulher vai enlouquecendo ao longo desse abandono, né, do marido, tá? Que foi para a guerra Isso e você não diz na voltou. a primeira fase mística dela, assim. Aí eu estou citando um livro, né, que é Aham, Emilce. Emilce é aham. isso. Por exemplo, ela pega um outro livro chamado Ilaiana, que ela chama A Dama de Elche. O que é a Dama de Elche? É uma estátua enorme que tem na Galícia e uma figura mítica. Não se sabe bem essa mulher de onde veio nem para onde foi, mas tem uma estátua lá. E quando ela ia para essas viagens, né, que ela fazia, por exemplo, a Galícia ela foi porque ela era descendente de português com avós galegos. Ela foi conhecer. Aí ela imaginava um personagem ali, né? Então, essa dama de Elche, ninguém sabe se realmente existiu, mas ela deu voz nesse outro livro de Laiana, tá entendendo? Legal, Né? interessante isso. Sussabila, Teresa Sussabila, é, é a voz daquela região de Iria Flávia, né? Que também é da Galícia, tá? Como se fosse uma bisavó dela, um ancestral, em que ela fala da trajetória de lá, como ela se vestia, como ela se comportava. Era muito interessante isso, né? Você Uhum, trabalhar mimeses e as outras figuras de linguagem de forma a envolver o leitor mesmo, né? Então ela tem essa primeira fase mítico historiográfica que eu pessoalmente gosto muito, né? uhum, E depois ela tem uma fase pós-moderna contemporânea, que eu estudo nesse livro aí, que eu estou lançando dia 8 de fevereiro, na Universidade Federal de Pernambuco, onde ela foi professora, né, em Recife, é, em que ela explora, digamos assim, uma personagem performática, né? Queen Camp, que se apresenta nos palcos, que é abusada com a plateia, né? Que diz que vai ficar calada, que não vai abrir a voz, ou não vai falar, não é? Não vai se pronunciar, mesmo que as pessoas paguem ingresso para vê-la. Então, é muito interessante. E, E como ela. ela vai assim, assim mudando, ela vai incorporando essas personas e todas com uma identidade, né? Por isso que meu livro é As Identidades Poéticas de Lucila Uhum. Nogueira. É justamente isso que eu identifiquei. As diferentes identidades, formas de expressão, não é? Que ela toma aqui ao longo desse livro, tá? Ela é pernambucana mas ela nasceu no Rio de Janeiro, é isso? Ela se Ela formou em nasceu no Pernambuco? Rio.
Ela nasceu no Rio, mas a maior parte da vida dela foi em Recife. Inclusive, ela participou de uma geração que em Pernambuco foi muito importante, foi a geração 65, que atuou durante a ditadura militar, né? Embora a poesia de Lucila, a gente não possa dizer que seja uma poesia engajada politicamente. Certo. Ela segue um caminho mais próprio a partir da sua realidade, né? Então ela fala também da sua infância, do provincianismo, daquelas ruas onde ela morou, né? Do colégio, etc. E a partir daí ela vai desenvolver A infância essa dela poesia. foi no Rio, ou não? Já foi em Pernambuco? Ela passou um tempo pequeno, né? E Tá. logo foi para Logo foi Pernambuco. Pernambuco. Os Podemos estudos falar dela então foi que é uma mais poeta pernambucana. pernambucana. É. Ela se Legal. reconhecia assim, né? É, André, então, quando a diga. gente começou a conversar, você me falou assim, é, há um tempo atrás, quando você propôs essa pauta e você falou do seu livro, eu fiquei muito interessado porque eu fui ver a poesia da Lucila, que eu particularmente não conhecia, e vi que é um material bem denso, né? Que ela tem muitos caminhos literários aí, muitos caminhos poéticos. E você falou assim, o Brasil precisa ouvir mais sobre Lucila Nogueira. O pessoal precisa conhecer mais Lucila Nogueira, né? Eu acho que é importante a gente divulgar essa, essa escritora que virou aí sua tese de doutorado, e você me falou dessa necessidade. Eu entendo tranquilamente vendo essa produção literária que a Lucila Nogueira tem. Eu sei que os ouvintes do Rabisco são ouvintes que gostam muito da literatura contemporânea, chegam aqui atrás de coisas novas, de autores novos também. Por que que você acha que a gente tem que conhecer o trabalho da Lucila e como inserir a poesia da Lucila na contemporaneidade dos novos escritores, escritoras que estão produzindo, que estão buscando coisas para se inspirar? Bem, eu acho não, tenho certeza que não precisa inserir Lucila na contemporaneidade, que ela já está na contemporaneidade. Aliás, ela é uma poeta que se considerava contemporânea, não só porque ela escrevia de temas atuais, por exemplo, ela fez um livro chamado Quasar, na época em que estava se falando muito da questão nuclear, daquelas usinas de Chernobyl, etc. Então, ela faz um livro e fala sobre isso, a desumanização, não é? A possível extinção da raça humana. Ela fala nesse livro, em termos em versos, né? Que é muito mais difícil, eu não sei, mas trabalhoso do que uma ficção. Você, na poesia, trabalhar alguns temas, né? De forma coerente, concatenada, né? Um livro só, tá certo? E ela era contemporânea não só pelos temas que ela abraçava, como eu já lhe disse, ela falou dessa solidão, desse isolamento, da angústia, da ansiedade da contemporaneidade, né? E como as pessoas se sentem sós, mesmo nas grandes cidades. É, quando eu estava terminando de escrever essa tese, que ainda não foi defendida, né? Eu estava em plena pandemia e me tocou bastante porque o que ela falava parecia que era o momento que a gente estava vivendo. Então, ela fala, por exemplo, é, no poema dela, Sentimento Súbito, que era uma rua abandonada numa tarde de domingo. E por acaso, não sei se você lembra, na pandemia, tinha momentos que você escutava até o passarinho. Veja, eu moro em Olinda, numa das ruas mais movimentadas é a saída, né? Mas claro, ficava aquele silêncio. E eu dizia, meu Deus, mas é verdade, isso aqui realmente acontece, o que ela está escrevendo aqui, né? Então, aquela solidão profunda que a gente sentiu naquela época, estava tudo expresso lá. Então, quem lê a poesia de Lucila vai perceber muito isso que está acontecendo ainda, que a gente passou da pandemia, mas está vivendo os efeitos. E o efeito que é? O efeito é essa angústia, a incerteza, a ansiedade, os laços que foram desfeitos, pessoas que se afastaram.
pessoas que morreram e não voltam mais. Então, isso tudo está presente lá também, não é? É, ela também tem um aspecto de contemporaneidade que ela dizia para mim que gostava muito de andar com jovens. Eu disse, mas por que, Luciano, você gosta tanto de andar com jovens? E ela acolhia os escritores iniciantes e lia os livros dele e aconselhava, né? E, olha, tal verso é melhor assim, leia tal livro. Comigo ela fez muito isso, né? Por isso nós ficamos muito amigos. E ela disse, André, olha, os adultos da minha idade, eles só fazem reclamar da vida. E eu gosto dessa força da juventude, porque eu me sinto assim. Ela dormia só 2, 3 horas por dia, o resto do tempo, da madrugada, ela aproveitava para ler e escrever, todos os dias, né? Então ela tem esse Eu compromisso com a quero. poesia. Eu separei aqui uma poesia dela que eu quero ler. Sim, Eu acredito que seja dessa primeira fase que você falou, que eu achei muito linda a poesia, e ela fala assim, para o pessoal que está em casa, né, para conhecer um pouco também. Uma pedra ou mimese involuntária, uma estátua ou espelho em que flutua, simulacro ou ser de uma outra raça, paralela ou perpétua testemunha. Houve um dia esse povo transparente, sem contornos, sem rastros e sem sombra. Houve a dama que lia o pensamento, seu olhar atrasava a morte humana. Em que casa guardaram a minha imagem? Que parede esquecida minha moldura? Eu sou eu ou a outra que pergunta, me olhando em seu perfil, desde qual vulto? Serei eu o pedaço de um vestido rasgado a cada século do mundo? Ou serei esse espaço colorido de um xadrez que em segredo eu reconstruo? Serei eu um espaço, um espelho unificado? Serás tu a matriz da semelhança? Eu achei lindo esse poema com frases maravilhosas, maravilhosas. Eu destaquei aqui, seu olhar atrasava a morte humana. Eu achei isso muito bonito. E dá para ver a pegada dela aqui, né? Esse que eu selecionei, mas claro que tem tão outros assim. E quando você me falou dessa primeira fase dela, mística, né, vamos dizer assim, eu olhando os outros poemas dela, eu vi também muitos poemas sobre o amor, né, sobre é, o arder da paixão e tal. E eu acho que, como ela é uma poeta que é contemporânea, como você disse, né, ela faleceu recentemente até, né, foi quando? faleceu 2016? 25 de dezembro de 2016. 16, ela faleceu no Natal de 2016. Exatamente. Eu vi uma coisa que me chamou a atenção nela, que é a heterogeneidade das poesias. E quando você fala as identidades da Lucila, que é o título do seu livro, as identidades poéticas, eu acho que me remete a um ser muito plural. De fato, eu que não sou um grande conhecedor da obra dela, mas que passei a lê-la, de fato, cada poema parece que vai muito para um lado, assim. Ela tem uma facilidade de ter vozes plurais. E você que conheceu ela, que conviveu com ela, né? O que que ela pensava sobre as produções atuais? O que que ela pensava das poesias monotemáticas? As pessoas que estavam começando a escrever poesia nesse segundo momento da vida, né? Ela que participou de um movimento importante da década de 60. Como que você acha que a poesia dela conversava com esses jovens escritores que ela conversava, que ela indicava livros, por exemplo? Ela dialogava primeiro pela temática, né? Essas temáticas que eu falei para você, e são temáticas comuns aos autores, principalmente poetas, né? Contemporâneos. Falar da solidão, falar do desamparo, né? Falar do vazio, do niilismo, né? Que são características do pós-moderno, da contemporaneidade. Esse não pós-moderno está meio desgastado, né? Já se falou tanto Verdade. moderno, que é moderno, que é pós-moderno, que é moderno, que é pós-moderno. Mas, na verdade,
O pós-moderno nada mais é do que a época em que estamos vivendo desde os anos 60. E desde os anos 60, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma grande revolução na espécie humana relacionada à tecnologia. Então, se você antes tinha uma solidão voluntária, porque você se isolava como escritor para escrever diante de sua máquina de escrever, mas depois você tinha um sentido contrário de ir à rua, de falar com as pessoas, de mostrar o seu trabalho. Hoje em dia, você, através do computador, você não só se concentra, escreve, se isola, mas você até divulga a sua obra. Então, há uma diferença também da relação do escritor com o seu público e com a sua obra mediada pela tecnologia, né? Só que essa mediação, ela não vem de graça. Ela tem uma mudança de atitude, de postura. Então, é natural, por exemplo, que haja mais distanciamento entre as pessoas, porque você, ao invés de encontrar pessoalmente, você fala pelo Zap, manda um áudio, manda uma mensagem, não é? Ou Sim, você faz uma verdade. chamada de vídeo, ou fala no computador. Isso aí é muito mais cômodo. No entanto, afasta as pessoas no sentido de que você não tem uma conversa mediada pela tecnologia como é pessoalmente, Uhum, né? Em que você sente a expressão da pessoa, ao calor da conversa, uhum. e com isso vai desenvolvendo diálogos. Como Então, você nesse acha que sentido, isso influencia ela na dialoga com criação? isso, ela dialoga o tempo todo com isso nessa fase pós-moderna. A fase pós-moderna dela começou mais ou menos o que em 2004 por aí, um livro Refletores, né? Em que ela encarna esse personagem, né? Então eu vou ler para você, por exemplo, você falou duas coisas interessantes, de como ela expressa o amor, né? E para que fique claro para os nossos ouvintes, eu vou ler aqui um poema em que ela encarna essa voz pós-moderna e depois um que ela fala do amor. Veja que são coisas assim, um muito tradicional, né? Os poetas sempre falaram do amor. E a Uhum, outra, algo bem próprio, que ela encarnar essa personagem camp, queen, extravagante, tá certo? Então veja, aqui, ó. Todos estão ao redor e pagaram entrada. Os refletores cobrem minha pele clara. A plateia espera que inicie minha fala. A plateia aguarda, mas eu vou ficar calada. Vesti minha calça de arlequim quadriculada. O glitter no meu rosto multiplica os holofotes. Todos estão ao redor e pagaram entrada. Todos estão ao redor, mas eu vou ficar calada. Certo? E aqui, veja, muito aqui bonito esse também. e aqui foi do livro dela do início da carreira, chamada Dama de Alicante. Uhum, Essa Dama de Alicante é a mesma Dama de Elche que depois ela vai se relacionar, porque é a mesma região, tá certo? Então essa figura ficou na cabeça dela e reaparece em vários livros. É por isso que eu falo nas identidades. Essa minha tese que ainda não concluí, não consegui defender, então eu aprofundo mais isso. Claro que o livro é meio menor, não é? Foi um uhum, recorte. Mas aí veja, ela escreve um poema que ele é repetido por outros autores. Há uma paráfrase, certo? Então, a partir desse verso que ela fez, desse poema, outros amigos escreveram e ela reuniu e botou nesse livro. Foi interessante porque quando eu trabalhei, meu estágio de letras que eu me formei, certo, em uhum, 2018, a minha experiência foi fazer uma oficina literária numa escola de uhum. ensino médio. E Olha não só. segui o currículo de dar aula, de Uhum, gramática, de redação, né? Agora chamam análise linguística, conteúdo linguístico, não. Eu disse, não, eu uhum, vou aprofundar poesia, porque esse é meu viés como professor. Eu trabalho poesia, estímulo à leitura. Aliás, nessa volta uhum, da pandemia foi o que marcou a sala de aula, né? Um diretor que eu cheguei de escola pública disse isso, eles estão há meses sem leitura, estão precisando muito, então, senhor, por favor, aprofunde muito isso, e trabalho em uhum, interpretação de texto foi o que eu fiz, né? Aí repare bem o nosso ouvinte e meu querido Tadeu aí. Então a voz de Lucila aqui. O nome do poema é Se Ainda Houver Amor, tá? uhum, Se ainda houver amor, eu me apresento e me entrego ao princípio do oceano. E se me atinge a onda úmida, eu tremo.
esquecido de insones desenganos. E se ainda houver amor, eu me arrebento, feliz, atravessada de esperança, e mesmo lacerada, ainda assim tento quebrar com meu amor todas as lanças. Que lindo. A voz de Lucila, né? Agora vamos ver como foi que os colegas dela, Uhum, contemporâneos da época, né, uhum. dialogaram com esses versos, tá? Então, um outro poeta chamado Valdemar Lopes. Se ainda houver amor, eu me apresento como quem pede um pouco de comida, ou quem procura dor desconhecida, ou como pássaro espreitando o vento. E fica o sono, o tempo, o vento, o sonho, e a lança inútil nesse mar medonho, e a ilusão de tanto tempo atrás, e fica a chama dessa insensatez que se ilumina como ainda uma vez, e que se apaga como nunca mais. Que lindo. Como é que chama Nelson, esse poeta? Valdemar Lopes. Odemar Lopes. Nelson Saldanha agora. São todos de Pernambuco, né? Que eu tô Uhum. lendo. E se ainda houver amor, que a mão da morte, ou sua esguia sombra, em chão de medo, se liberte do tempo, e pouco importe que ela demore a vir ou venha cedo. E se ainda houver amor no mais profundo do ser, onde se oculta a angústia do homem, que seja uma visão ideal do mundo a desfazer os males que o consomem. Agora é de mim Bonito comigo. também. E se ainda houver amor, como que havia, sob as ogivas míticas de Dante, que ele estenda ao mundo circundante, como um fulgor que abrange e contagia. Se ainda houver amor, que eu surja então, e que a poesia acolha e que a atice, e se ainda houver amor, que se eternize nas próprias inconstâncias da paixão. Se ainda houver amor, mesmo no inverno, há de haver o calor quando deitados, e haverá no verão o frio interno que arrepia os sentidos excitados. E se ainda houver amor, a luz mais pura será mais do que luz, fruto e semente da multiplicação que lhe assegura de que seja infinito eternamente. Coisa linda, André. Parabéns. Coisa mais maravilhosa. Estou muito ansioso para ler o seu livro. E você lança o seu livro agora em fevereiro? Dia 8 de fevereiro, na Universidade Federal de Pernambuco, nós vamos nos reunir lá com os estudantes de letras, não é? Como uma homenagem a ela, que foi professora da universidade, né? Durante mais de 20 anos, tá Olha só. certo? E os próprios alunos de lá precisam conhecer, não é? Porque ela já faleceu, não Uhum, há mais contato, e a gente faz um estímulo para se conheça. Eu tenho tido um trabalho, sabe, Tadeu? Desde 2004, de divulgar a obra dela. Esse não é meu primeiro livro sobre ela. Eu tive um uhum, livro chamado Nilce a Medelinha, Poesia de Lucila Nogueira, uhum, em que eu reuni 3 ensaios, né, sobre ela, tá certo? Um deles sobre Nilce, que eu falei aqui. uhum, Talvez os leitores e espectadores, ouvintes, né, possam achar na internet uhum, colocando lá meu nome, André Serviço, ou esse título, A Poesia de Lucila Nogueira, né? uhum. E depois desse livro vieram outros artigos, e eu também, logo após a morte dela, um professor da Universidade, Alexandre Maia, né, que está nessa luta comigo de divulgação da obra dela, Roberto Queiroz Macarrão, e alunos de letras, nós conseguimos 3 eventos fazer. Coloque Lucila Nogueira. Não é Olha só. somente uma homenagem a ela, mas é um estímulo para estudo de obras contemporâneas. Ela se dedicava muito a isso, tá certo? Então a gente abre um espaço para as pessoas se apresentarem e veio gente do Brasil todo, né? O último evento foi em 2020, bem na pandemia, a gente fez como uma resistência, tudo online. Se apresentou gente do Paraná, do Maranhão, claro, Pernambuco, né? Paraíba, São Paulo, Que interessante. né? E todos com trabalhos assim de poetas contemporâneos. E Legal. nossa batalha sempre é essa, porque não interessa a pessoa, interessa a poesia, né? Interessa a Uhum. obra. E o que Então não fica, é né? não é Lucila. Lucila foi uma pessoa, teve uma vida, uma trajetória na Terra e se foi como todos nós temos. Uhum. Mas a obra dela permanece e é um estímulo, principalmente para os jovens escritores, não é? De Isso que perceber.
que a voz dele dialoga com outros, né, que vieram antes. Também tem essa compreensão do contemporâneo, tá? Que não estão afastados, que a Uhum. poesia deles não é menor, nem é maior, é somente diferente dentro de um contexto, né, que nós Dentro de um vivemos, tempo também, né? de um É, tempo que a gente não pode escapar a ele, né? sem Fugir, dúvida. entendeu? André, quero te agradecer mais uma vez pela sua contribuição aqui para o Rabiscos. É sempre uma aula aprender com você, né? Você que é um estudioso, você que é uma pessoa que divulga com tanto amor aí a literatura e quero te desejar sucesso no seu livro. Eu Muito vou obrigado. colocar aqui os dados para encontrar o André também nas redes sociais, e-mail, para quem quiser entrar em contato ou quem quiser também conhecer o livro do André, os outros livros ou esse que vai lançar agora, vai estar tudo aqui na descrição, bonitinho. E obrigado. Espero que a gente se encontre. Você está em São Paulo. Quem sabe a gente consegue tomar um café ainda essa semana que eu estou Pois indo para é, São Paulo amanhã. E é gostaria um prazer, muito. e o Rabiscos está sempre de portas abertas aqui para divulgação da literatura. Obrigado Ô, mesmo. Tadeu, então ratifico o que você falou. Quem quiser entrar em contato comigo, não é, para conhecer não só os livros que eu escrevi sobre Lucila, mas até as obras dela, né? Eu Uhum, dar sugestões e se bem que os livros dela estão aí, né? Estão todos esses sebos é mais em sebo, né? Porque ela não distribuía comercialmente, tá bom? uhum. Aí eu posso ajudar. Inclusive, é interessante, né? A obra começa a se expandir. Eu já descobri dois outros pessoas que estão querendo um mestrado e o outro um aluno de letras que quer, né, aprofundar na obra de Lucila, né? Olha que Isso interessante. a internet nos ajuda nesse sentido, né? Também. Muito bom, Eu obrigado, viu? agradeço esse espaço aqui, tá, de você, que é muito bom. Quero dizer que esse seu programa, já falei outra vez, é muito importante, né, para a difusão da literatura, especialmente os escritores mais jovens, contemporâneos, né, que mesmo com as redes sociais ainda têm dificuldade de um reconhecimento, de um espaço. Isso é um trabalho muito importante. Não Obrigado, desistam, viu? tá bom? Obrigado mesmo, André, pela força. O pessoal de casa conheça então o trabalho da Lucila Nogueira, que assim como eu, tenho certeza que vai se encantar com a poética dela. Conheço o trabalho do André. E reiterando aqui que essa semana eu lanço meu livro Depois que as Luzes Se Apagam, às 7h30 da noite, quinta-feira, na Ria Livraria, que está com o endereço aqui embaixo. André, muito obrigado. Pessoal de casa, muito obrigado. Quinta-feira a gente volta com a Carol Pedrosa, com o Cabine do Filme. E na terça que vem voltamos aí com mais papo literário. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.